Seja bem-vindo ao canal do Administrador do YouTube. Mas antes de você começar a rolar aí pra baixo e assistir meus vídeos, tem uma coisa que é muito importante você saber. Esse canal não é unicamente para os estudantes de administração ou pelos administradores já formados. Este canal é para todo mundo que quer deixar um legado aqui na Terra. É claro que aqui a gente trabalha todo esse legado pelo lifestyle de um administrador, usando algumas ferramentas da administração. Mas a hipótese que eu crio é muito mais profunda e filosófica do que isso, eu diria. Qual que é o grande sonho por trás de tudo isso? Eu acredito, essa hipótese que eu criei, é que a humanidade deveria se ocupar em fazer aquilo que ela faz de melhor, que é pensar. Né? É claro que a gente se adapta de acordo com o nosso pensamento, e isso tem muito a ver com isso. Por que eu digo que a gente não pensa muito hoje em dia? Às vezes a gente gasta 2 horas para deslocar para o nosso trabalho, 8 horas para trabalhar e mais 2 horas para voltar, correndo atrás da nossa subsistência o tempo inteiro, e a gente fica a vida inteira nessa. E assim, a gente nasce, desenvolve, cresce e morre sem conseguir de fato pensar em qual que seria o nosso espaço aqui na Terra, como que a gente pode desenvolver, ajudar as outras pessoas, sabe? E assim, nada contra trabalhar, você tem que trabalhar mesmo. Quem me acompanha no Instagram vê que assim, eu trabalho muito, mais de 10 horas por dia, e nada contra isso. A questão é você ficar toda a sua vida ligado nisso e você não ter tempo para parar para pensar em coisas do tipo, poxa, mas isso é mesmo que eu quero fazer? Essa é a melhor forma que eu tenho de contribuir para a sociedade, para a humanidade? E é aí que vem o canal do administrador, o projeto do administrador. A nossa ideia é que todo mundo consiga se desenvolver para deixar o seu legado aqui na Terra. Só que como que você conseguiria fazer isso? Bem provavelmente trabalhando com aquilo que você quer, desenvolvendo as ideias que você quer. Só que eu te pergunto, como que você vai desenvolver as ideias que você quer, ajudar as outras pessoas e todas essas coisas que são muito bonitas na teoria, se você na prática está apertado para conseguir dinheiro, para pagar uma conta de luz, para pagar sua alimentação, o seu aluguel? E assim, para resolver todas essas questões, o canal do administrador criou 5 pilares, que a gente vai desenvolvendo cada um desses 5 pilares, e eles têm meio que uma ordem didática. A gente vai conseguir chegar no topo, que seria isso, de desenvolver o nosso legado, que aí é com vocês, é claro. Mas quais que seriam esses pilares? Os pilares do administrador, eles são apontados sempre nessa direção, na direção de dar liberdade para o administrador, para que ele consiga desenvolver o seu legado. Então, primeiro, a gente fala do conhecimento. É o primeiro pilar, é o pilar do conhecimento. Por que eu comecei por ele? Porque para você conseguir um emprego, a gente vai falar sobre isso no pilar do profissional, mas para você conseguir desenvolver no emprego, na sua saúde, sabendo as questões que são boas para você ou não, ou em todas as outras áreas, você precisa trabalhar o seu conhecimento. Você precisa entender o que é bom ou ruim para você. Você precisa entender o que funciona, o que não funciona, as boas práticas em determinada área que você quer se especializar. Inclusive, você precisa aprender o seu ofício, né, da melhor forma possível, para que você consiga ali começar a desenvolver o seu lado profissional. Então, no pilar do conhecimento, a gente vai trabalhar questões acadêmicas, porque muito do conhecimento vem da academia. Vamos trabalhar questões relacionadas ao conhecimento, a eficácia, eficiência, a rotina de estudo e tudo quanto é coisas que tem relação a isso, a fazer você ser mais maduro, ter mais conhecimento, desenvolver a sua inteligência, porque isso vai te ajudar em todos os outros pilares. A partir daí, imagina, você desenvolveu bem uma das facetas do pilar do conhecimento, e uma das facetas é você conseguiu de fato um diploma que vai te viabilizar o seu desenvolvimento no lado profissional. E aí vem o segundo pilar, que é o lado profissional, que é o que você conseguir desenvolver da melhor forma possível o seu ofício, para você conseguir atender o máximo de pessoas possíveis com a melhor eficiência possível, para você ser reconhecido com isso e ser remunerado financeiramente para isso. É claro que a gente está num sistema capitalista e assim, você precisa de ser remunerado para você conseguir desenvolver o seu estilo de vida, tudo aquilo que você quer, né? Para ajudar as outras pessoas você precisa de dinheiro, para
às vezes um parente. Para conseguir se desenvolver, você precisa de dinheiro. Então a gente está trabalhando num contexto capitalista, ok? Porque a gente está embasado nesse tipo de plataforma aqui, pelo menos no contexto ocidental, né? E isso é muito importante para a gente desenvolver esse lado, que é o pilar profissional. Daí a gente vai tratar assuntos de como que eu vou ser promovido, como que eu vou conseguir um emprego, como que eu vou conseguir projetar a minha carreira. Se eu decidir, na verdade, abrir um negócio, como que eu vou conseguir ser... Como que é a vida de um empreendedor. Você sabe aí que eu tenho mais de 10 anos nessa área. Meu primeiro CNPJ de 2009. E como que faz as melhores coisas possíveis nesse sentido? Vai aí o canal, a playlist do profissional. Vou falar bastante de empreendedorismo, falar bastante de entrevistas de emprego, de você conseguir sua promoção, de o que você tem que fazer, o que você tem que levar em consideração, quais os relacionamentos, a cultura organizacional, enfim. Porque quanto melhor você desenvolver o seu lado profissional, mais você vai conseguir ser retribuído financeiramente por isso. Só que você vai ser retribuído financeiramente por isso. O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Começar a investir. E é daí que a gente entra no pilar financeiro. Que aqui a gente trabalha como que eu vou investir o meu dinheiro da melhor forma possível para eu conseguir uma coisa que é central a tudo isso que eu tenho falado aqui, que é a nossa liberdade. A gente só consegue trabalhar com o que a gente ama se a gente tem liberdade para isso. Existem pessoas que já nascem ricas, né? Ou já nascem livres. Elas podem fazer o que elas bem quiserem. Mas essa não é a maioria, infelizmente. E na verdade isso nem é tão infelizmente, porque quando você tem que conquistar aquilo que você tem, você soa a camisa para isso e você dá valor. Muita gente que nasce com todo esse dinheiro, todas essas condições financeiras, às vezes elas não dão valor para isso. Então eu gosto de desenvolver na vida pra gente ter valor a cada coisa que a gente conquista. Enfim, voltando, a gente vai aprender nesse pilar financeiro a investir o nosso dinheiro para conseguir liberdade financeira. Então, como que funciona organizar os nossos gastos? Como que funciona montar uma reserva de emergência, investir em ações, como que vai ser em fundos, o que é fundos de investimento imobiliário, rentabilidade, dividend yield, como que análise fundamentalista, que é o tipo de análise que eu faço. Eu sou investidor qualificado, então eu tenho certa propriedade para falar sobre isso. É claro que eu não vou indicar ações para ninguém comprar, isso é um tipo de estudo que é pessoal de cada investidor, mas a gente pode falar das ações que eu invisto e pode falar também das rentabilidades que eu apresento, e isso é muito interessante. O objetivo final do pilar financeiro é a gente conseguir finalmente a liberdade financeira, que com ela a gente vai ter tempo para fazer tudo que a gente quer, e é aí que vai entrar o nosso legado. Mas normalmente a gente fica muito tempo nesses pilares que eu falei para vocês até agora, que é o pilar do conhecimento, o pilar profissional e o pilar financeiro. A gente fica muito tempo da nossa vida trabalhando neles. Então a gente tem que trabalhar da melhor forma possível para que gaste menos tempo da nossa vida com isso, sabe? E como de toda forma, de forma ou de outra, na maioria das vezes a gente vai gastar muito tempo, a gente precisa fazer isso sempre olhando a nossa saúde. E daí que vem o próximo pilar, o quarto pilar, que é o pilar da nossa saúde. Tudo aqui a gente vai trabalhar com as ferramentas da administração, como eu falei para vocês no início do vídeo. E na administração a gente trabalha a longo prazo, com pensamento a longo prazo. Porque tem objetivos que a gente vai conseguir só em 30, 40 anos, né? Quem assistiu o meu vídeo, inclusive, que eu fiz, talvez eu vou deixar ele aqui para vocês, que eu falo como enriquecer com R$100, eu provo que dá para fazer, alcançar esse sonho com só R$100, só que demora 20, 30, às vezes 35 anos. Então, para a gente estar preparado a trabalhar numa perspectiva tão longa de tempo, a gente precisa cuidar da nossa saúde. E é aí que vem esse pilar, que é o pilar da saúde. Eu vou falar de rotina de exercício, eu vou falar de alimentação, eu vou falar de práticas que fazem bem para a saúde, de descanso, né, de produtividade, de quanto que uma determinada rotina que você faz aumenta a sua produtividade, que vai te ajudar em todos os outros pilares e muitas outras coisas. Eu vou falar inclusive como que funciona a minha rotina de exercício. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho uma rotina quase que diária de exercício.
E muitas outras coisas que a gente vê nas pesquisas científicas, que tem evidências aí lógicas, empíricas, que fazem a gente acreditar que determinados hábitos fazem bem para a saúde. O problema é o seguinte: eu não tenho formação acadêmica nessa área, então eu não tenho muita autoridade para falar sobre isso, por mais que eu tenha um resultado interessante. Então nessa playlist vai ser comum eu chamar muitos convidados, estudantes de medicina, nutrologistas, até médicos, para conversar com a gente em relação nisso, para dar ali uma base teórica em todo esse assunto que a gente vai conversar, beleza? E por que tudo isso? Por que todos esses 4 pilares? Para a gente finalmente conseguir chegar no nosso quinto e mais importante pilar, que é o nosso legado, que é a nossa missão de vida. O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente conquistou, tudo isso que a gente montou? O que a gente vai criar com isso, né? Qual que é o nosso patamar, qual que é a nossa missão aqui na Terra? Eu não tenho muitas respostas para isso, porque é o legado de cada um. Vai ter gente que vai ajudar a sociedade na composição de uma música, sabe, que vai alegrar a vida das pessoas. Vai ter gente que vai ajudar a sociedade no desenvolvimento de uma tecnologia nova, que vai tornar um processo, por exemplo, de combustão, ou então um processo de engenharia num carro ali, que vai reduzir muito o custo do deslocamento urbano. E com isso vai viabilizar o deslocamento para muita gente, tornando o seu deslocamento mais barato, né? Vai ter gente que vai ajudar as outras pessoas, ensinando elas a coisas que deu certo na sua vida, né? Coisas que deram certo na sua vida. Vai ter gente que vai ajudar as outras pessoas indo de fato nas regiões que precisam mais de ajuda e participando de projetos sociais. Enfim, isso é o objetivo de vida de cada um. Esse é o objetivo de toda essa administração dos 5 pilares. Tudo isso mira para esse lado, que é como a gente vai fazer o nosso papel aqui na Terra, como que a gente vai ajudar a sociedade, como que a gente vai conseguir desenvolver a nossa vida e as pessoas que nos cercam, pensando, refletindo, filosofando sobre questões, filosofando não só na questão de ficar parado, sentando, filosofando e desenvolvendo ideias, mas também partindo para a prática. E também não tem nada de errado caso alguém queira desenvolver o seu pilar do legado, deixando, atribuindo, afiando melhor uma filosofia, né, uma teoria sobre determinados temas. Porque com certeza uma outra pessoa com um outro tipo de pilar com viés mais prático vai pegar aquela ideia e vai desenvolver. Então percebam que toda essa questão do administrador, ela tem a ver com um estilo de vida que tem uma hipótese. A hipótese de que a humanidade seria melhor se todo mundo vivesse pensando em como desenvolver da melhor forma possível o seu legado. E para viabilizar isso, resumindo, a gente vai trabalhar alguns pilares, que são 5 os principais aqui. É o pilar do conhecimento, que vai amadurecer a gente nessa questão intelectual, tanto na parte acadêmica, quanto na parte realmente filosófica do ser humano. A questão profissional, que vai fazer a gente desenvolver, ajudando ali na prática as pessoas próximas, o que vai fazer a gente ser reconhecido financeiramente com isso. Esse dinheiro que a gente ganha, esse reconhecimento financeiro que a gente ganha, a gente vai usar no pilar financeiro para a gente conseguir investir, para lá na frente conseguir alcançar a liberdade financeira. E tudo isso a gente faz com a mente focada ali no pilar da saúde, porque não adianta a gente gastar muito tempo da nossa vida para desenvolver o nosso legado e a nossa saúde está ali debilitada nessa época, né? A gente precisa chegar nessa hora com tudo, porque é aí que a gente vai começar a construir o nosso legado e deixar a nossa marca na história. E o quinto pilar, finalmente, é o pilar do legado, que vai mostrar pra gente qual que é o nosso papel aqui, e a gente vai botar a mão na massa para desenvolver de fato e conseguir contribuir para toda a sociedade. Esse é o canal do administrador, essa é a nossa ideia, e tudo que a gente fala aqui é focado nisso, em ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, a contribuírem com os próximos, e na ciência, na engenharia, em todas as questões do conhecimento, ou nas questões práticas, que realmente a gente precisa muito disso. Isso é o canal do administrador, esses são os nossos pilares, e é disso que a gente vai falar aqui. Bem, dito isso, agora você pode rolar aí abaixo e assistir bastante os nossos vídeos. E se você gostou de tudo isso, não esqueva,
não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e comentar aqui embaixo, compartilhar com o máximo de pessoas que você acha que pode aprender muito com tudo isso que a gente está falando aqui. Claro que eu não devia ter deixado essa parte pro final do vídeo, mas como a gente falou em outro vídeo, agora nesse cenário a gente vai fazer uma coisa pouco desestruturada, ok? Então conto com vocês. Veem bastante os vídeos, deixem sua curtida, comentem bastante, enviem para outras pessoas e qualquer dúvida estou à disposição. É isso aí, até mais.